Os fãs de Bluey não esqueceram dele. Jean-Luc, o amigo de férias da Bluey, marcou um episódio cheio de fofura, saudade e conexões que ultrapassam idiomas. E agora, na quarta temporada, será que finalmente vamos ver o reencontro desses dois personagens? Reencontro. Uma das partes mais marcantes do episódio Acampamento acontece quando Bluey percebe, com o coração apertado, que seu novo amigo tinha ido embora sem nem dizer tchau. Mas calma, não foi exatamente assim. Jean-Luc se despediu. Sim, o problema é que, como cada um falava em uma língua diferente, Bluey simplesmente não entendeu que aquele ao revoir era um até logo. E vamos ser honestos, para uma criança de 6 anos que mal entende as instruções do pai, captar nuances do francês é pedir demais. Desesperada com o sumiço do amigo, ela corre até sua mãe, procurando conforto e, quem sabe, um plano de resgate internacional. É então que Tilly, sempre com aquele jeitinho calmo, manda uma das falas mais impactantes da série. A mãe olha nos olhos da filha e solta um conselho que é digno de ser bordado numa almofada. Bem, olha, às vezes, pessoas especiais entram em nossas vidas, ficam por um tempo, e então elas têm que ir. Mas Bluey, sendo Bluey, não ficou nada satisfeita com essa resposta. E com razão. Afinal, dizer adeus já é difícil quando você é adulto. Agora imagina ser uma criança, e sem ter nenhuma ideia de como lidar com despedidas inesperadas. E aí vem o plot twist digno de filme de sessão da tarde com final feliz. O episódio dá um salto no tempo. 8 anos se passam e, surpresa, Bluey e Jean-Luc se reencontram. Adivinha onde? Embaixo da mesma árvore que eles plantaram juntos, quando tudo começou. É uma cena tão bonita que deveria vir com um aviso de lencinho na tela. O mais interessante de tudo isso é que, mesmo depois de tanto tempo, mesmo com mudanças, crescimento, a amizade deles continua igualzinha. Vem agora com a gente desvendar um pouco mais dos segredos desse incrível mundo da Bluey. E se aparecesse, com a quarta temporada de Bluey batendo na porta, muitos fãs já estão roendo as unhas na esperança de ver o tão aguardado retorno de Jean-Luc. A expectativa é real. A internet já tem teorias, artes de fã, e até playlists com músicas tristes em francês só pra entrar no clima. Mas aí vem a grande dúvida. Como seria esse reencontro? Será que a nova temporada vai puxar outro salto no tempo de 8 anos, igual ao final do episódio Acampamento, e mostrar Bluey adolescente? Bom, pensando friamente, não parece muito provável. A série está cheia de novos personagens incríveis, tramas em andamento, e temas importantes sendo explorados com a delicadeza que só Bluey sabe fazer. Um salto de 8 anos agora bagunçaria a cronologia e deixaria muita história boa de lado. E convenhamos, não dá pra simplesmente pular a fase em que Bingo vira adolescente caótica ou Bandit começa a reclamar das dores nas costas com ainda mais frequência. Então, se Jean-Luc for voltar, tudo indica que ele apareceria ainda jovem, no presente da série. Talvez em uma viagem da família da Bluey, talvez numa visita inesperada, ou até mesmo como novo aluno da escola. Quem sabe? A produção já provou que adora surpreender, então um episódio especial com Jean-Luc reaparecendo seria o suficiente para deixar os fãs em festa. Novo aluno. E se o reencontro tão esperado entre Bluey e Jean-Luc finalmente acontecesse na escola? E mais, na sala da professora mais calma, sábia e paciente do universo, a querida Calypso. Só essa ideia já daria um episódio inteiro com potencial de virar clássico instantâneo. Jean-Luc chegaria como novo aluno, com aquele sotaque fofo e um vocabulário ainda meio atrapalhado. Seria recebido com muita curiosidade. Bluey, claro, reconheceria ele na hora. Seria um momento digno de câmera lenta com música emocionante no fundo. Os colegas de classe provavelmente ficariam animados, mas também um pouco confusos. Afinal, Jean-Luc ainda estaria aprendendo a se comunicar no idioma local. É aí que entra Calypso, no papel de mediadora, transformaria tudo isso em uma lição de amizade, mostrando para a turma que a linguagem do brincar fala mais alto do que qualquer dicionário. Em poucos minutos, todos estariam ajudando Jean-Luc a se integrar, criando códigos malucos, sinais secretos e novas aventuras. Mas como todo bom episódio precisa de um leve toque de drama, e se um amigo próximo da Bluey começasse a sentir um certo ciúme, ele poderia se sentir deixado de lado e até ter um pequeno desentendimento com Bluey, como toda criança passa em algum momento. Já imaginou Mackenzie e a Bluey brigando? O resultado seria um episódio tocante, divertido e cheio de significado. Um reencontro emocionante, novos laços sendo formados, pequenas lições sobre inclusão e empatia, e quem sabe até uma piscadinha discreta para o futuro romântico de Bluey e Jean-Luc, só para deixar os fãs mais apaixonados com o coração quentinho. Seria ou não seria um episódio perfeito? Antes de continuar acompanhando o possível retorno de Jean-Luc, comenta aqui embaixo escola. Pais, se voltarmos ao episódio Acampamento, dá pra notar o quanto Jean-Luc é ligado aos pais. Eles são uma família unida, tranquila, e claramente estavam curtindo aquele tempo juntos no meio da natureza. E por esse detalhe, surgem duas hipóteses bem possíveis sobre o passado deles. A primeira é que a família de Jean-Luc sempre morou em alguma parte mais remota da Austrália,
talvez em uma cidadezinha do interior, bem no estilo do tio Zé, que vive no norte e trabalha na indústria de petróleo. Isso explicaria o sotaque diferente, o contato com a natureza e até o tempo disponível para ficar acampando. Já uma segunda hipótese é que eles são estrangeiros e estavam na Austrália apenas de férias. Talvez Jean-Luc e seus pais o acampamento era só parte de uma viagem divertida antes de voltarem para casa. Mas então vem a pergunta: o que teria feito a família se mudar de vez para Brisbane, justo a cidade onde Bluey mora? A explicação mais provável seria uma transferência de trabalho. Talvez o pai ou a mãe de Jean-Luc tenha recebido uma nova oportunidade profissional e a família toda embarcou na aventura de viver em uma cidade maior. Quem sabe um convite para trabalhar em uma universidade, num projeto internacional ou até em algo ligado à indústria de tecnologia ou meio ambiente. Outra possibilidade charmosa é que eles se apaixonaram pela Austrália durante aquela viagem e decidiram, com o tempo, voltar de vez. Talvez Brisbane tenha parecido o lugar perfeito para recomeçar. Uma cidade cheia de natureza, com qualidade de vida e ótimas escolas. Seria uma reviravolta emocionante, mas bem plausível. Afinal, mudanças assim acontecem o tempo todo na vida real. Reação de Bluey. Assim como aconteceu no episódio Acampamento, o reencontro entre Bluey e Jean-Luc provavelmente seria um verdadeiro turbilhão de sentimentos. Um misto de alegria com saudade, daqueles que apertam o coração e fazem os olhos brilharem. Afinal, reencontrar um amigo tão especial depois de tanto tempo. Bluey, sendo quem ela é, com aquele jeitinho impulsivo e espontâneo, provavelmente correria na direção dele sem pensar duas vezes. Chegaria falando tudo ao mesmo tempo, querendo saber por onde ele andou, o que fez, se ainda gosta de brincar de faz de conta, se lembra da árvore que plantaram juntos e se ainda gosta de caçar porcos selvagens. Mas junto com a empolgação, também poderia surgir um sentimento que ela guardou lá no fundo. A lembrança de quando achou que Jean-Luc tinha ido embora sem se despedir. Aquela cena do passado, quando ela olhou ao redor do acampamento e percebeu que ele não estava mais lá, ficou marcada. Para ela, aquilo doeu. Esse pequeno conflito, carregado de emoção e memórias, acabaria sendo resolvido com uma conversa honesta. E depois disso, os dois voltariam a brincar como se o tempo nunca tivesse passado, mostrando que amizades verdadeiras não se apagam. O idioma. Para que essa conversa entre Bluey e Jean-Luc aconteça, cheia de significado e sem mal-entendidos, os dois precisariam estar falando o mesmo idioma. E aí surge a pergunta: será que Jean-Luc teve tempo suficiente para aprender inglês desde o acampamento? No flashback do episódio, a gente já percebe que ele arrisca algumas palavrinhas em inglês, mesmo que bem básicas. Isso mostra que ele já estava tentando se comunicar, mesmo com as barreiras. E vamos combinar. Se tem uma motivação forte para aprender um idioma novo, é a vontade de falar com alguém que foi importante para você. Talvez Jean-Luc tenha continuado estudando inglês ao longo dos anos, se dedicando para um dia poder conversar com a Bluey de verdade, sem precisar de gestos ou mímicas. Seria incrível ver esse reencontro acontecer com palavras verdadeiras, mas mantendo aquele espírito de infância e carinho que marcou o começo de tudo. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma novidade do mundo Bluey. Par romântico. Esse episódio especial do reencontro entre Bluey e Jean-Luc poderia ir além do presente. Poderia ser construído de forma inteligente e sensível, com momentos que alternam o agora e pequenos flashes do futuro. E tudo isso narrado por uma Bluey já crescida, refletindo sobre aquele reencontro que mudou tudo. Seria uma forma linda de dizer ao público que sim, aquele laço formado na infância continuou crescendo, amadurecendo, e se transformou em algo ainda mais especial com o passar dos anos. E é aí que entra uma das teorias mais comentadas pelos fãs mais observadores. Na terceira temporada, no episódio Surpresa, vemos um filhote na porta de Bandit e Tilly que todos associaram ser a filha de Bluey. Mas com quem a cachorrinha azul teria se casado? Um episódio de reencontro que começa com Bluey filhote reencontrando Jean-Luc, passa por momentos de conflito e emoção, e termina com uma narração da Bluey adulta dizendo algo como algumas amizades duram uma vida inteira. E então aparece a tal árvore que os dois plantaram no acampamento, só que agora com ela adulta, sentada com seu filho aos pés dela. E ao fundo, o Jean-Luc. Se esse episódio existisse, seria não só um dos mais aguardados da série, mas talvez um dos mais emocionantes de todos os tempos. Amizade instantânea. Um dos episódios favoritos de Bluey, sem sombra de dúvida, é Acampamento. Esse é o famoso episódio 43 da primeira temporada, aquele que deixou muita gente com um nó na garganta e um sorriso no rosto ao mesmo tempo. Afinal, como esquecer a amizade improvável e incrivelmente fofa entre a nossa cachorrinha azul e Jean-Luc? A graça toda começa quando Bluey conhece Jean-Luc durante as férias. O detalhe curioso, eles não falam a mesma língua. Literalmente, um fala francês, o outro inglês fluente. Mesmo assim, eles se entendem melhor do que muita gente que passa anos estudando no mesmo colégio. A conexão deles é daquelas raras, como se o universo dissesse: esses dois precisam se conhecer. Juntos, mesmo sem um Google Tradutor, os dois embarcam em uma missão:
derrotar o terrível porco selvagem, que, surpresa nenhuma, é interpretado pelo Bandit. O nível de imaginação e diversão é tão alto que você quase esquece que está vendo 2 filhotes de cachorro em um acampamento. Desde então, os fãs pedem o retorno de Jean-Luc. E com razão. O garoto franco-canadense apareceu em um único episódio, mas marcou mais do que personagem fixo de novela. Teorias não faltam. Tem quem diga que Jean-Luc e Bluey vão se reencontrar e até viver um romance no futuro. Outros torcem só pra ver a dupla juntos novamente, jogando no mato e plantando mais árvores. E falando em árvore, talvez o motivo dessa comoção toda esteja no final do episódio. Lá no encerramento, somos presenteados com um flash do futuro. Jean-Luc, já maiorzinho, reencontra Bluey justamente na árvore que eles plantaram juntos. É uma cena simples, mas poderosa. E claro, deixa todo mundo pensando, será que esse reencontro foi o primeiro desde o acampamento? Ou será que eles já tinham se esbarrado antes, em algum momento que a série ainda não mostrou? Vai que Jean-Luc voltou antes, em um episódio secreto perdido entre temporadas, e só estão guardando esse encontro para um momento especial. Quem sabe ele já não apareceu disfarçado no fundo de outro episódio, só para provocar os fãs mais atentos? Apesar de não ter nada confirmado, os fãs aguardam que o Jean-Luc apareça de novo na próxima temporada e quem sabe seja um novo aluno da Calypso e assim ele e a Bluey possam passar bons momentos juntos. Se você curte o mundo da Bluey, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!